Havendo o número regimental de vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2025, a 1043ª sessão realizada da Câmara Municipal de Vereadores. Peço que o vereador Kleber faça a leitura da Bíblia. Deus, tenha misericórdia de todos nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Peço que a secretária Thailise faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 018/2025. Aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 18 horas, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Sagrada Família a 14ª sessão ordinária do ano de 2025, integrando a 1040ª sessão, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, pertencente à 8ª legislatura. Estando presentes os vereadores Alex Fernandes Tasso, Claudiomiro Quesquimul, Kleber Silvano Graffiti de Arruda, Eliane de Fátima Vilarinho Rodrigues, Mauro Fernando Brizola, Misael de Vargas de Campos, Rodrigo Queque, Sérgio Pérez, Thailise Brizola da Silva. Havendo o número regimental de vereadores presentes, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão às 18 horas. Sendo lido um trecho da Bíblia pela vereadora Thailise Brizola da Silva. Comunicações da presidência. O presidente saudou a todos. Leitura das correspondências. Não constava correspondência. Comunicações. Não teve vereador inscrito. Pauta. Não constava projetos. Ordem do dia. Constava os projetos 036, 039 e 040/2025. Após foi lido pela secretária o projeto 036 e colocado em discussão, não teve vereador inscrito e colocado em votação, foi aprovado em unanimidade. Após foi lido pela secretária o projeto 039 e colocado em discussão, se manifestou o vereador Alex Fernandes Tasso e colocado em votação, foi aprovado em unanimidade. Após o projeto 040, foi pedido adiamento por 2 sessões pelo vereador Claudiomiro Quesquimul. Expediente especial. Se manifestou o vereador Claudiomiro Quesquimul. Espaço de liderança de bancadas. Não teve vereador inscrito. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão às 19h30. Senhor presidente, por questão de ordem, peço escritas das atas. Praticamente igual às demais atas. Vamos direto aos trabalhos. Concedido. Para quem aprova, a ata número 18 de 2025 permanece sentado. Quem não aprova, levante-se em pé. Ata aprovada. Para quem aprova, a ata de número 019 de 2025 permanece sentado. Quem não aprova, levante-se em pé. Ata aprovada. Ata de número 020 de 2025. Quem aprova, permaneça sentado. Quem não aprova, levante-se em pé. Ata aprovada. Uma boa tarde a todos e a todas. Quero saudar aos colegas vereadores, às colegas, aos funcionários da casa, à imprensa que se faz aqui presente, nossos veículos de comunicação, também aqueles que nos escutam e assistem em suas casas. Quero saudar também em especial o nosso secretário Carlos Mafalda, que está aqui presente, nosso patrão do CTG, Antônio Vieira,
e a nossa assessora jurídica, Dani. Correspondências. Saudação ao presidente, aos vereadores. Convite. Um sorriso significa muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o oferece. Dura apenas um segundo, mas a sua recordação, por vez, nunca se apaga. Com esse pensamento, o Grupo Conviver da Terceira Idade do município de Sagrada Família tem a honra de convidar os vereadores, vereadoras e demais funcionários desta casa para a tradicional domingueira, que será realizada no dia 5 de outubro de 2025, no Salão Comunitário de Sagrada Família. Início às 13h30. Valor do ingresso, R$ 15,00. Animação, Banda Horizonte de Palmitos, Santa Catarina. Com a certeza e alegria de podermos contar com vossa presença, desde já agradecemos. Assinado pelo presidente Darcy Campos de Oliveira e pela coordenadora Isilina Brizola. Também temos um ofício que diz o seguinte: Senhor presidente, vimos através desse convidar Vossa Senhoria e demais vereadores e funcionários desta casa para participarem das comemorações da Semana Estadual Municipal da Pessoa Idosa de Sagrada Família e solicitar a ajuda financeira para a realização do almoço no dia 4 de outubro de 2025, que será servido para os idosos participantes do evento. Certo de sua colaboração, ficamos agradecidos. Assinado Carlos Mafalda Santos, secretário municipal da Assistência Social, Valdenir Gonçalves Vargas, secretário municipal da Saúde, Rosimere Martinelli, secretário municipal da Educação, Gilberto Rhodes Rodrigues, presidente do Conselho Municipal do Idoso. E anexo vem então toda a programação que nós vamos informar aqui, aquelas que ainda estão ocorrendo, que hoje é dia 30, já ocorreu, então a partir de amanhã, na quarta-feira, 13h30, cinema na comunidade. Às 17h30, o encerramento das atividades do dia. Para o dia 2, quinta-feira, 13h30, roda de conversas. Uma história para contar. Apresentações artísticas pelas entidades que trabalham com o tema referente à pessoa idosa. Às 17h30, o encerramento. Dia 3 do 10, sexta-feira, 13h30, esporte ao ar livre, modalidade a definir pelo grupo organizados do evento, 18h, o encerramento. E no dia 4, no sábado, então, às 8h30, esporte ao ar livre, modalidade a definir pelo grupo. E às 12h, almoço, local ainda a definir. Esta, então, é a programação da Semana do Idoso. Nós
recebemos o relatório de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, referente à audiência pública realizada no dia 25/9. E nós conversamos na reunião das comissões e estamos informando então que está na casa esse demonstrativo onde consta todas as receitas previstas para o ano, bem como as receitas e despesas realizadas até o presente momento. E uma informação importante é que há um superávit, né, na arrecadação. Foi arrecadado um pouco a mais do que havia sido orçado. Então, o relatório fica à disposição, né, para os vereadores e aqueles que quiserem ter conhecimento. Eu já vou usar este espaço aqui para resolver essa questão que está na pauta. Nós recebemos, no dia de hoje, o projeto de lei 050/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. A Câmara votou, né, há alguns dias o PPA, agora então está na casa a LDO, que vai dar base então para a confecção do orçamento. Então ele está automaticamente baixado para as comissões, especialmente a comissão de orçamento. É isto, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto do Executivo de número 040 de 2025. Peço que a secretária Thailise faça a leitura do projeto. Isso não tem. Projeto de lei municipal. Só esclarecendo, os vereadores estão com dificuldade, esse projeto já faz um certo período que está na casa. Ele foi pedido visto, depois foi pedido adiamento por 2 sessões. Então, de repente, alguém, né, já passou a questão da cópia, né, mas foi distribuído a todos os vereadores. Projeto de lei municipal número 040/2025, de 15 de agosto de 2025. Altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 1293/2017, de 12 de julho de 2017, e dá outras providências. Mauro Rogério Ferrari Galato, prefeito municipal de Sagrada Família, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do município, que envio para a apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1297/2017, de 12 de julho de 2017, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a convocar servidores para regime especial de trabalho. Inciso 1º. O regime especial de que trata este artigo abrange 3 formas de convocação. A. Para tempo integral. B. Para dedicação exclusiva. C. Para jornada suplementar ou complementar. Inciso 2º.
Entende-se de tempo integral a convocação de servidor efetivo para o regime especial de trabalho de 40 horas semanais, cumpridas em turnos a serem fixados pelo Poder Executivo. Inciso 3º. Entende-se de dedicação exclusiva à convocação de servidor efetivo que, pela natureza do serviço, deva abster-se do exercício de outra atividade remunerada, ressalvada a de magistério, e que cumpra regime especial de trabalho de 40 horas semanais, em turnos a serem fixados pelo Poder Executivo. Inciso 4º. Entende-se por jornada suplementar ou complementar a convocação do servidor efetivo para o desempenho de atividades em acréscimo de até 20 horas, a sua jornada regular de trabalho, desde que não ultrapasse o limite de 40 horas semanais. Pela convocação, o servidor fará jus à remuneração proporcional às horas suplementares efetivamente trabalhadas. Artigo 2º. Fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1297/2017, de 12 de julho de 2017, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Somente poderão ser convocados para o regime especial de tempo integral os servidores ocupantes de cargos cuja carga horária seja inferior àquela prevista no inciso 2 do artigo 1º desta lei, e para cujo provimento seja exigido curso de formação de nível médio, técnico ou superior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Sagrada Família, aos 15 dias de agosto de 2025. Mauro Rogério Ferrari Galato, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto. Concedo a palavra ao vereador Cláudio. Meu boa noite a todos, cumprimento o senhor presidente, nossos assessores, colegas vereadores e vereadoras. O pessoal que estão na casa hoje nos assistindo, quero cumprimentar também o pessoal que escuta pela TV, pelo Facebook e pelo rádio da Várzea. Pessoal, esse projeto, o nosso vereador Sérgio pediu visto, eu pedi adiamento, porque eu acho que vocês viram ali, né, que o prefeito ele não quer depender da Câmara para ele contratar, para ele dar mais horas para funcionário, né? Então eu creio que nós temos que haver um respeito. Ele tem que nos respeitar aqui a nossa casa e nós respeitamos ele como nós respeitamos. Então, eu só digo para vocês, eu sou contra esse projeto. Porque como que ele vai querer? Ele está falando que a prefeitura é uma firma. Ele vai pegar quem ele quer, dar hora para quem ele quer e deixar de fora quem ele quer. Tem quantos que precisa aí de 20 horas para trabalhar, ele vai dar para um que já está trabalhando 20 horas e deixa aquele outro de fora. Então é isso aí que eu deixo para vocês, e essa é a minha colocação, muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Sérgio. Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretário de Assistência Social, o nosso patrão do CTG, assessora jurídica, nosso amigo Osmar Faé, e a todos que estão, nesse momento, nos escutando nessa hora. Como falei aquele dia que o projeto não entendi bem esse projeto. E quando a gente não entende, eu acho que não podemos seguir adiante com aquilo que a gente falou. A palavra é uma só, então tem que ser cumprido. Eu vou me abster desse projeto. Eu vou me abster dessa votação. Seria essa a minha colocação. Muito obrigado. Coloco em votação o projeto. Para quem aprova, permaneça sentado. Quem não aprova, levante-se em pé. Projeto aprovado pela maioria.
Saudações ao nosso secretário Osmar Faé, que se faz presente. Projeto de número 048 de 2025. Projeto de Lei número 048/2025, Sagrada Família, 25 de setembro de 2025. Dispõe sobre a implementação e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da administração municipal. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei disciplina a aplicação e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da administração municipal de Sagrada Família. Parágrafo único. O Poder Executivo, através dos titulares das respectivas secretarias, é o controlador e o operador a quem incumbe o tratamento de dados pessoais no âmbito de suas respectivas competências. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 1. O respeito à privacidade. 2. A autodeterminação informativa. 3. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 4. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 5. A defesa dos direitos humanos, a dignidade das pessoas e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Artigo 3º. As atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pela administração pública deverão observar os fundamentos do artigo 2º desta lei, bem como os seguintes princípios: 1. Finalidade e adequação. 2. Necessidade. 3. Livre acesso. 4. Qualidade e transparência. 5. Prevenção e segurança. 6. Não discriminação. 7. Responsabilização e prestação de contas. Artigo 4º. São diretrizes da proteção de dados pessoais no âmbito da administração pública: 1. O alinhamento às políticas de segurança da informação, com a promoção da transparência pública. 2. O atendimento simplificado das demandas do titular, garantida a proteção dos dados fornecidos. 3. A proporcionalidade entre as medidas de proteção de dados com a eficiência e celeridade dos processos de trabalho. 4. O desenvolvimento da cultura de proteção de dados pessoais, o aproveitamento de dados pessoais existentes em bases do município. 5. A manutenção da segurança jurídica dos instrumentos firmados. Capítulo 2 da responsabilidade dos agentes de tratamento. Artigo 5º. Compete aos agentes de tratamento: 1. Designar, por ato próprio, os encarregados pelo tratamento de dados pessoais nas respectivas secretarias. 2. Adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 3. Formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas dos envolvidos no tratamento, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais, com observância às orientações da LGPD. 4. Estabelecer suas respectivas hipóteses de tratamento de dados pessoais. 5. Manter os dados de forma estruturada para permitir o uso compartilhado com vistas à execução de políticas públicas e à prestação de serviços públicos, à descentralização ao acesso às informações pelo público em geral. 6. Promover e coordenar ações de integração e compartilhamento de dados dos sistemas informatizados de sua competência para a proteção de dados pessoais. 7. Observar as orientações da LGPD, inclusive sobre a gestão de documentos analógicos, nato-digitais e digitalizados, bem como atender às normas complementares da ANPD. 8. Tomar as providências administrativas e legais imediatamente após a ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar riscos ou dano relevante. 9.
cumprir os deveres de transparência exigidos pela Lei de Acesso à Informação e normas atinentes à proteção de dados. Inciso 1º. Além das competências enumeradas neste artigo, compete ao controlador verificar a observância da adoção de padrões de boas práticas e de governança no âmbito do tratamento de dados pessoais. Artigo 2º. As medidas de segurança técnicas e administrativas a que se refere o inciso 3 devem considerar a proteção de dados pessoais desde a fase de concepção até sua execução. Inciso 3º. O tratamento de dados pessoais pelos agentes de tratamento deve ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, com o objetivo de executar as competências e disposições legais. Inciso 4º. Os órgãos do município devem observar o dever de conferir publicidade às hipóteses de tratamento de sua realização, com o fornecimento de informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para sua execução. Artigo 6º. Os agentes de tratamento devem realizar e manter continuamente atualizados: 1. O mapeamento dos dados pessoais e os processos que envolvem o tratamento de dados pessoais em suas unidades. 2. O registro das operações de tratamentos de dados pessoais que realizar, especialmente quando baseado em legítimo interesse. 3. A análise de riscos dos processos que envolvam o tratamento de dados pessoais em suas unidades. 4. A identificação de contratos, convênios e instrumentos congêneres em que se realize o tratamento ou compartilhamento de dados pessoais, que necessitem de adequação à LGPD. 5. A identificação do compartilhamento de dados pessoais ou de dados pessoais sensíveis realizados com terceiros, sejam eles públicos ou privados. 6. O plano de adequação, observadas as orientações legais. 7. Outras atividades correlatadas ao tratamento de dados pessoais. Seção 1 do encarregado pelo tratamento de dados. Artigo 7º. Os agentes de tratamento, os órgãos ou as entidades devem designar por meio de portaria o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Inciso 1º. A identidade e as informações de contato institucionais do encarregado devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, no portal de transparência em seção específica sobre o tratamento de dados pessoais. Inciso 2º. São atribuições do encarregado: 1. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. 2. Receber comunicações da ANPD e adotar providências. 3. Orientar o servidor público e contratados pela administração pública sobre as práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados pessoais. 4. Executar as atribuições determinadas pelo controlador e operador ou estabelecidas em normas complementares. Artigo 8º. A autoridade máxima do órgão deve ser assegurar ao encarregado: 1. Acesso direto a todas as unidades de administração. 2. Pronto apoio das unidades administrativas no atendimento às solicitações demandadas pelo encarregado em relação às operações de tratamento de dados pessoais. 3. Capacitação relacionada com a segurança da informação e proteção de dados pessoais. 4. Recursos adequados para realizar suas atribuições. Seção 2 do tratamento de dados pessoais. Artigo 9º. Os agentes de tratamento podem efetuar o uso compartilhado de dados pessoais com outros órgãos e entidades públicas para atender a finalidade específica de execução de políticas públicas, no âmbito de suas atribuições legais, observados os princípios de proteção de dados pessoais. Inciso 1º. É vedado aos agentes de tratamento transferir à entidade privada dados pessoais constantes de bases de dados e que tenham acesso, exceto 1. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições da LGPD. 2. Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada por meio de cláusula específica em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. 3.
Na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. Inciso 2º. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais por pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto 1. Nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na LGPD. 2. Nos casos de uso compartilhado de dados em que se dará publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 da LGPD. 3. Nas exceções constantes do inciso 1 a 3 do primeiro. Inciso 3º. Em qualquer hipótese prevista neste artigo. 1. A transferência de dados dependerá de autorização específica conferida pelo agente de tratamento à entidade privada. 2. As entidades privadas deverão assegurar que não haverá comprometimento do nível de proteção dos dados garantido pelo agente de tratamento. 3. A comunicação dos dados pessoais com entidades privadas e o uso compartilhado entre elas e os agentes de tratamento, quando necessário, consentimento do titular. Não deverão ocorrer somente nos termos e para as finalidades indicadas no ato do consentimento. Capítulo 3. Dos direitos do titular. Artigo 10º. O titular dos dados poderá apresentar de forma expressa, diretamente ou por meio de representante legalmente constituído, solicitação e pedido de acesso de informação nos sistemas disponibilizados relativo ao tratamento de dados pessoais pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Inciso 1º. A manifestação deverá ser realizada conforme artigos 11 e 12 desta lei. Inciso 2º. O órgão deverá responder ao requerente conforme os prazos estabelecidos nos sistemas e normas que o regulam. Inciso 3º. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência, o objeto da manifestação, a resposta poderá: 1. Comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente. Ou 2. Indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Inciso 4º. É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão de negativa de sua manifestação. Capítulo 4. Da solicitação sobre o tratamento de dados pessoais. Artigo 11. O titular dos dados poderá apresentar de forma expressa, diretamente ou por meio de representante legalmente constituído, solicitações relativas ao tratamento dos seus dados pessoais pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, por meio dos canais disponíveis, devendo na solicitação constar a identificação do requerente e a especificação da solicitação requerida. Inciso 1º. Caso a solicitação não seja respondida no prazo estipulado, cabe registro de reclamação, na forma do artigo 13 desta lei. Inciso 2º. Entende-se por solicitação para fins de aplicação deste artigo o exercício pelo titular dos dados dos direitos previstos na LGPD que se apliquem ao poder público. Seção 1 do pedido de acesso da informação sobre o tratamento de dados pessoais. Artigo 12. O titular dos dados poderá apresentar de forma expressa, diretamente ou por meio de representante legalmente constituído, pedido de acesso de informação relativo ao tratamento dos seus dados pessoais pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, por meio dos canais disponíveis no município, devendo o pedido constar a identificação do requerente e a especificação objetiva do pedido de acesso da informação. Seção 2. Da denúncia e da reclamação sobre o tratamento de dados pessoais. Artigo 13. Qualquer interesse poderá apresentar de forma expressa, diretamente ou por meio de representante legalmente constituído, denúncia ou reclamação relativa ao tratamento de dados pessoais pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, na forma prevista nesta lei. Inciso 1º. A apresentação de reclamação ou denúncia poderá ser realizada eletronicamente pelo Sistema de Ouvidoria Municipal ou através de protocolo eletrônico. Inciso 2º. O registro da denúncia poderá, à escolha do interessado, ser realizado de forma identificada com pedido de sigilo ou de forma anônima.
Inciso 3º. O registro anônimo não gerando para o interessado possibilidade de acompanhamento do tratamento da denúncia, visto não haver inserção de dados de identificação no registro. Inciso 4º. Para registro de reclamação, será exigida a apresentação do protocolo da solicitação a que se refere o artigo 12 desta lei. Em situação de não atendimento no prazo previsto, ou atendimento de forma não conclusiva. Inciso 5º. As denúncias e reclamações recebidas serão objeto de avaliação preliminar, ouvidoria, quanto à fundamentação mínima que possibilite a averiguação dos fatos relatados, descrita de forma clara, simples e objetiva. Artigo 6º. As denúncias e reclamações recebidas poderão ser encerradas quando 1. Não forem da competência da administração pública. 2. Não apresentarem elementos mínimos indispensáveis à sua apuração. 3. Instaurado processo correcional para apuração da denúncia. E 4. O interessado. A. Deixar de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. B. Agir de modo temerário. E C. Deixar de prestar as informações complementares no prazo de 10 dias. Disposições finais. Artigo 14º. Para os fins desta lei, adotam-se os conceitos descritos no artigo 5º da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Artigo 15º. Para viabilizar o exercício dos direitos do titular dos dados, previstos nos artigos 12 e 13 desta lei, poderão ser utilizados os canais eletrônicos convencionais do município. Artigo 16º. Em todas as situações não previstas nessa lei, aplica-se supletivamente a Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias após a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Sagrada Família, em 25 de setembro de 2025. Elisete de Oliveira, Prefeita Municipal em exercício. Coloco em discussão o projeto. Coloco em aprovação o projeto. Para quem aprova, permaneça sentado. Quem não aprova, levante-se em pé. Projeto aprovado. Eu consulto aos líderes de bancada que chegou um projeto no último dia, de última hora, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, eu peço ao líder de bancada, vereador Cláudio, se aceita, pôr em ordem do dia. Ao Mauro, vereadora Thailise, vereadora Eliane, vereador Alex. Peço que a secretária Thailise faça a leitura do projeto de número 049 de 2025. Projeto de lei número 049/2025, Sagrada Família, 29 de setembro de 2025. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e dá outras providências. O prefeito municipal de Sagrada Família, Estado do Rio Grande do Sul, senhor Mauro Rogério Ferrari Galato, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que se a Câmara Municipal aprovar, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual vigente no valor de R$ 3.400, com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 9, Secretaria Municipal de Assistência Social. Unidade 1, Fundo Municipal de Assistência Social. Função 8, Assistência Social. Subfunção 244, Assistência Comunitária. Programa 43, Assistência Social Comunitária. Projeto Atividade 1052, Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no
Procad SUAS. Elemento de despesa, equipamentos e material permanente. Valor R$ 3.400. Parágrafo único. A cobertura do crédito adicional especial autorizado no caput dar-se-á por meio do excesso de arrecadação vinculado ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único, no SUAS, Procad SUAS, Código de Receita 17337, conforme o valor estabelecido. Artigo 2º. As dotações orçamentárias e os valores estabelecidos na forma desta lei poderão ser suplementados ou reduzidos por ato do Poder Executivo, se necessário, visando a plena execução do objeto e em conformidade com a efetiva demanda. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de setembro de 2025, Mauro Rogério Ferrari Galato. Coloco em discussão o projeto. Coloco em aprovação o projeto. Para quem aprova, permaneça sentado. Quem não aprova, levante-se em pé. Projeto aprovado. Peço que a secretária Thailise faça a leitura do veto e do parecer. Veto à emenda modificativa ao projeto de lei municipal número 45, de 10 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Sagrada Família, tenho a honra de levar ao conhecimento de vossas excelências para os devidos fins que, na forma do inciso 2º do artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Sagrada Família, resolvo vetar a emenda supressiva apresentada ao projeto de lei municipal número 45/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar os bens públicos inservíveis que cita e dá outras providências. Razões e justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores com a emenda supressiva ao presente projeto de lei, a mesma não reúne condição de ser aprovada na lei, impondo-se o veto na conformidade das razões que passamos a expor. A alteração que a Câmara Municipal pretendia realizar por meio da emenda modificativa que foi apresentada ao respectivo projeto de lei contraria o interesse público. A presente emenda aditiva que alterou a redação do caput do artigo 1º do projeto de lei 045/2025 para retirar do projeto os itens 1, 2, 10, 14, quais sejam: item 1, quantidade 1, unidade, descrição de bens a serem leiloados. Caminhão acoplado com uma prancha hidráulica, marca Volvo, modelo VM 260, cor vermelha, ano modelo 2010. Patrimonial número 5555. Item 1, item 2, quantidade 1, unidade, caminhão Ford Cargo 2422, ano modelo 2009, cor vermelha, com caçamba basculante com capacidade 13,28. Patrimonial, número 2285. Item 10, quantidade 1, unidade, semeador adubador de arrastão plantadeira. Série 00/0465. Patrimonial número 3502. Item 14, quantidade 1, unidade, grade, areadora, GOB 16, disco de 26, hidráulica, ano modelo 2019. Patrimonial número 4138. Portanto, a presente emenda supressiva aprovada pelos nobres vereadores alterou a redação do caput e exclui do projeto de lei alguns itens.
sem embargo dos méritos propósitos que nortearam seus ilustres autores, impõe-se veto ao texto aprovado, atingindo o artigo 1º, uma vez que a emenda modificativa proposta é contrária ao interesse público. O presente projeto de lei, conforme encaminhado pelo Executivo, foi instruído com laudos de avaliações que atestou a inservibilidade e a antieconomicidade dos bens descritos, entre os quais os itens ora suprimidos pela emenda. A justificativa original que acompanhou a proposição ressaltou a necessidade de renovação da frota e de equipamentos do município, tendo em vista o elevado tempo de uso, o desgaste estrutural e os custos desproporcionais de manutenção, os quais comprometem a eficiência da prestação dos serviços públicos. Ademais, a alienação por meio de leilão é procedimento legítimo, transparente e previsto na Lei Federal número 14.133/2021, assegurando a máxima economicidade à administração. A exclusão dos referidos itens contraria o interesse público por diversas razões, como a manutenção de bens obsoletos, os caminhões e equipamentos, itens 1, 2, 10 e 14, já foram formalmente declarados inservíveis, e sua permanência no patrimônio municipal apenas gera custos de guarda e conservação, sem qualquer retorno efetivo ao serviço público. Ademais, tem-se a perda de oportunidade de arrecadação, uma vez que a supressão desses bens reduz significativamente o montante a ser arrecadado no leilão, comprometendo a geração de recursos que poderiam ser aplicados em novos investimentos, em especial na renovação da frota e aquisição de maquinário mais moderno. A manutenção de bens em estado precário perpetua a utilização de veículos e máquinas sem confiabilidade, aumentando despesas de manutenção corretiva e colocando em risco a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Dessa forma, ao suprimir os itens indicados, a emenda desvirtua a finalidade do projeto, afronta os princípios da economicidade, da eficiência e da supremacia do interesse público e compromete o planejamento da administração quanto à destinação dos recursos provenientes do leilão. Assim, em respeito à legalidade, ao interesse coletivo e à boa gestão patrimonial, veto integralmente a emenda aditiva apresentada, mantendo-se o texto original do projeto de lei número 045/2025, conforme encaminhado pelo Executivo. O presente veto tem por fundamento o artigo 27(2) e o artigo 57 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 27. Ao prefeito compete: 2. Vetar no todo ou em parte os projetos da lei aprovados pela Câmara Municipal. Artigo 57. Nos projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito, não será admitida emenda que aumente a despesa prevista. Inciso 1º. Os projetos aprovados na Câmara serão encaminhados ao Executivo, que dispõe do prazo de 15 dias para sancioná-lo. O silêncio do prefeito, passados os 15 dias, considera-se como sanção, acrescentado pela emenda número 002 de 10/10/1996. Inciso 2º. Se o prefeito entender que o projeto no todo ou em parte for inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo total ou parcialmente no prazo do parágrafo anterior, devolvendo no mesmo ao presidente da Câmara com os motivos do veto. Acrescentado pela emenda número 02 de 10/10/1996. Inciso 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Acrescentado pela emenda 02 de 10/10/1996. Inciso 4º. O veto deve ser apreciado em 30 dias após o seu recebimento, em votação secreta, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. Sendo o veto rejeitado, será o projeto encaminhado ao prefeito para sanção.
Inciso 5º. Caso o prefeito não promulgue em 48 horas, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores fará a promulgação no mesmo prazo. E caso o presidente não faça, caberá ao vice-presidente fazer. Acrescentado pela emenda número 02, de 10/10/1996. Em que pese o nobre intuito dos vereadores com a proposição da emenda supressiva ao projeto de lei número 045/2025, o mesmo não reúne condição de ser convertido em lei na forma proposta, impondo-se seu voto, diante de contrariedade ao interesse público. Por todo exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que apresentamos o veto total à emenda supressiva ao projeto de lei número 045/2025. No artigo 1º, por ser contrário ao interesse público e por afronta ao artigo 57, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa egrega Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Sagrada Família, 15 de setembro, Mauro Rogério Ferrari Galato, Prefeito Municipal. Parecer veto à emenda modificativa ao projeto de lei número 045/2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Queque, presidente do Legislativo Municipal, reunidas as comissões de Justiça e Redação, emite o seguinte parecer. A emenda apresentada e aprovada cumpriu os requisitos legais. O veto do senhor prefeito é legítimo. No entanto, a justificativa do veto não está adequada ao interesse público conforme narrado. Ocorre que os equipamentos que fazem parte da emenda estão atendendo a população. Mesmo não estando nas melhores condições, os mesmos não são inservíveis, tanto que estão prestando serviço, inclusive após o envio do projeto e da aprovação da emenda. Os itens da emenda foram adquiridos por valores consideráveis e agora na venda vão sair por valor muito baixo. Na justificativa do projeto e nem no veto, explicações claras quanto à substituição urgente dos mesmos. Isso se faz necessário, tendo em vista que a população não pode abrir mão dos serviços prestados. Entendemos que o veto deve ser rejeitado. É o parecer Sagrada Família, em 30 de setembro de 2025. Alex Fernandes Tasso, Misael Cláudio Miro Quesquimul. Senhores vereadores, a gente deu continuidade na sessão para não precisar abrir uma nova sessão. Tá bem? Coloco em discussão o veto. Concedo a palavra ao vereador Alex. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso assessor jurídico, doutor Hélio, ao secretário da Assistência Social, o senhor Carlos, nosso patrão do CTG, Tonho, assessora jurídica do Centro Administrativo, também o secretário Osmar, né, professor? Também quero desejar meus sinceros sentimentos ao nosso amigo aí, Cristiano, aí, pelo falecimento do irmão dele. Em nome da minha família, Cristiano, meus sinceros sentimentos a você aí. Também quero cumprimentar toda a nossa comunidade sagradense. Quero falar desta emenda que colocamos juntamente com o vereador Misael. Quero agradecer também ao vereador Kleber, o vereador Cláudio, e dizer que com certeza, quando eu fiz o meu primeiro discurso, eu nunca vou me esquecer que ia defender
os agricultores, a saúde e a educação, no qual, nesses 6 meses de mandato, sou grato a Deus, tenho 2 carros para a saúde, que já está depositado esse dinheiro na conta do nosso município, e com certeza também vou estar defendendo os agricultores do nosso município, os pequenos agricultores do nosso município. Aí eu me pergunto, qual é o incentivo que nós estamos dando para a população na agricultura? Eu faço essa pergunta aos demais colegas vereadores, qual é o incentivo de nós cortar, vender a plantadeira, que é uma plantadeira que vale R$130 mil, que pode ser colocada ali, arrumada com 15 mil, para plantar um pasto para o produtor de leite. Aí eu pergunto, qual é o incentivo? Aí, a GOB para golpear para o pequeno produtor. Nós vamos vender, beleza, mas para que vender? Tendo 2 GOB para trabalhar para os agricultores ali, nós vamos acabar vendendo. Eu pergunto se esse caminhão prancha foi comprado ano passado, esse caminhão. Uma extrema irresponsabilidade da pessoa que comprou esse caminhão. Esse caminhão tem 1 ano de uso do nosso município. Foi pagado 380 mil por esse caminhão. Foi dado o dinheiro desta casa aqui para comprar esse caminhão. Agora esse caminhão não presta mais? Eu faço essa pergunta aos demais colegas vereadores aí. O caminhão não presta mais? Vai ser colocado por quanto esse caminhão para vender? Qual é vai no leilão, o leilão é sempre mais baixo. Aí o caminhão caçamba que está lá, um caminhão bom que eu tive lá no parque, está lá trabalhando o caminhão caçamba, temos 3 caminhão caçamba. Nós estávamos numa crise de caminhão, o secretário Carlos, onde nós trabalhamos junto, nós não tínhamos caminhão, agora temos 3 caminhão, vivendo pedindo caminhão emprestado, agora vamos vender. Vamos botar fora o patrimônio público, no qual botaram uma patrola. Não sei se o senhor se lembra, uma patrola que foi comprada no mandato do senhor Juventil Mafalda Santos, foi pagado no mandato do senhor Alcides Seda Silva, venderam essa patrola por R$120 mil. Às vezes sem cabimento, né? Aí eu me respondo, qual é o direito de nós? O que nós estamos defendendo? Eu quero dizer, não sou puxado pelo beiço do partido político, respeito o meu partido, no qual eu estou aqui hoje, mas também vou defender sim as pessoas do nosso município e defender o pequeno produtor, e jamais sou contra botar patrimônio público fora, patrimônio que é do povo. Seria a nossa colocação hoje. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Misael. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nosso assessor jurídico, doutor Hélio, pessoal que nos visita nesta oportunidade, nesta casa, o senhor secretário da Assistência Social, ex-vereador dessa casa, o Carlos Mafalda Santos, o nosso amigo Antônio, presidente do CTG Sentinela da Várzea. Na mesma oportunidade que lhe cumprimento, lhe parabenizo pelo evento realizado no último dia em comemoração ao Dia do Gaúcho, a nossa assessora jurídica, Poder Executivo, a filha da nossa vereadora ali, também ao nosso secretário, professor Osmar Faé, né? Bem-vindo sempre, a imprensa, nosso amigo Cristiano, funcionários dessa casa e, em especial, aos munícipes sagradenses, nossa população sagradense que nos ouve nesta oportunidade e nos acompanha, nossos pequenos agricultores, cidadãos menos favorecidos, lutador do nosso município, que muitas vezes, acredito eu, e tenho contemplado, que nesse horário ainda muitos não entraram para dentro das suas residências.
Tivemos na última sessão extraordinária convocada pelo senhor prefeito municipal esse projeto de lei que veio esses bens aí para leilão, analisando o projeto, dialogando, conversando com a nossa população, em primeiro lugar, e colegas vereadores, a gente teve, sim, uma reunião ali no gabinete, que o senhor prefeito municipal nos convocou, enfim, como a senhora vereadora Thailise se pronunciou na última sessão, a respeito desse projeto. O senhor prefeito ia comprar novo, prometeu para nós lá no gabinete que ia comprar novo, né, vereador? Se referindo à questão dos caminhões. Só que lá no gabinete saiu uma prosa. A questão do caminhão plancha, que diz que tem problema, que infelizmente, como falou o vereador Alex, uma compra mal feita, que foi o passado, que acabou acontecendo hoje, está dando prejuízo para o município, enfim, pelas colocações do senhor prefeito e demais funcionários, enfim, que usam o caminhão. A questão era de vender o plancha, eu até não seria contra a venda, e sim colocar a plancha em outro caminhão, inclusive esse caminhão, o cargo, Ford. Isso foi comentado lá no gabinete, senhora vereadora, sim, a gente estava lá na reunião, e os demais todos estavam lá. Só que daí, lendo o projeto, tá aí os 2 caminhões para venda, né? Entendeu? Então, aquilo lá que foi comentado deixou de se valer, porque senão teria que vir diferente o projeto, no meu ponto de vista. A questão da plantadeira e da GOB, que nós temos no nosso município, acho que todos sabem, todos nós sabemos, é impossível não saber, da grande serventia que tem esses 2 itens perante ao nosso município sagradense, principalmente ao pequeno, nosso pequeno produtor, menos favorecido. O grande não precisa, ele tem tudo, trabalhou, lutou e tem, não precisa, mas o menos favorecido precisa sim. É serviível, sim, senhores, colegas vereadores. Não é inservível. Inclusive está trabalhando. Trabalhou no final de semana. Até parabenizo o secretário. Mas tinha itens desses aí citados que estava até parado lá no parque de máquina para a questão do leilão. Mas com esse puxão do freio de mão aí que a gente vê aqui nessa casa, através dessa emenda, voltou a trabalhar. Então, que fique claro essa questão, que a gente não está aqui para criar polêmica. Eu sou pequeno, fui eleito pelo menos favorecido, represento hoje todo o cidadão sagradense, mas em especial ao nosso agricultor. Seu tempo está esgotado, peço que o senhor finalize sua conversa. Sim, senhor presidente, eu estou ciente. Assim, então surgiu essa polêmica. Nós não somos contra, em momento algum, a administração, enfim, estamos aqui para dialogar em prol do melhor para os munícipes sagradenses. E foi nesse entendimento que colocamos essa emenda, juntamente com os senhores vereadores. Inclusive, agradeço o voto dos senhores vereadores que hoje fazem oposição à administração. E espero que os colegas vereadores julguem favorável a nossa colocação, a esse projeto, e que o senhor prefeito também entenda ao nosso lado. Peço que o senhor finalize, vereador. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Mauro. Quero cumprimentar o senhor presidente, assessor jurídico doutor Hélio, demais colegas vereadores e vereadoras, o povo sagradense que nos escuta pela rádio e pelo Facebook, os funcionários dessa casa, a imprensa, secretário da Assistência Social e ex-vereador Carlos Mafalda, o Antônio,
a Daniela, a Giovana, filha da nossa colega vereadora, e o professor Osmar. Eu quero ser, sempre fui e serei de poucas palavras. Eu, como votei contra a emenda dos rapazes, dos colegas vereadores, das Vossas Excelências, porque eu acredito e dei um voto de confiança no prefeito, qual é o prefeito do partido das Vossas Excelências. Então, eu acredito que foi feita uma reunião, como falaram os colegas, e na reunião foi relatado o que o vereador Misael falou, sim, mas também foi relatado que havia a possibilidade de vender os 2 caminhões e comprar um prancha novo. Eu estava na reunião, então essa parte houve num parâmetro da reunião, houve essa questão. Então eu, acreditando que o prefeito municipal da Sagrada Família vai ser conivente, vai fazer o que ele prometeu. Ele prometeu vender os bens para comprar novos. Tanto quanto, quando o vereador fala que os bens estão sendo utilizados, então sim, não podem estar parados. Como tem os carros que foram a leilão e as Vossas Excelências aprovaram, os carros para serem vendidos, os carros estão sendo ocupados também. Simplesmente vai ser feita uma melhoria na frota. E eu acreditando que o prefeito vai cumprir com o povo da Sagrada Família, e acredito, o meu voto foi contra a emenda, e vai ser favorável ao voto hoje, acreditando no meu voto no prefeito, que é prefeito da bancada do PDT, da Vossa Excelência. Serão essas as tocações, muito obrigado. Senhores vereadores, só para efeito de encaminhamento da votação, a previsão para a votação de veto é previsão que tem que ser nominal. Portanto, o presidente vai fazer a chamada dos vereadores e vocês então irão proferir o voto. O que está sendo debatido e votado hoje é o veto. Então, quem for favorável ao veto, está favorável, né, a ser o projeto conforme ele veio. E, portanto, derruba a emenda. Quem for contrário ao veto, estará favorável, né, à emenda portanto, se tiver maioria, vai derrubar o veto do prefeito e o projeto fica com a redação original. Tá claro? Então, o que está sendo votado é o veto. Favorável ao veto ou contrário ao veto do senhor prefeito. Então, começamos pelo vereador Cláudio. Eu sou contra o veto. Vereador Misael. Sou contra o veto. Vereador Kleber. Sou contra o veto. Vereador Alex. Sou contra o veto. Vereador Mauro. Favorável ao veto. Vereadora Eliane. Sou favorável ao veto. Vereadora Thailise. Sou favorável ao veto. Vereador Sérgio. Eu sou favorável ao veto. A votação foi empatada. Eu, vereador Rodrigo, sou favorável ao veto. O veto foi aprovado.
Expediente especial. Concedo a palavra ao vereador Misael. Quero cumprimentar mais uma vez o senhor presidente, vereador Rodrigo, nosso assessor jurídico, doutor Hélio, colegas vereadores, as colegas vereadoras, ao nosso secretário da Assistência Social, ex-vereador Carlos Mafalda, se encontra presente, na mesma oportunidade que lhe cumprimento nesse espaço especial. Senhor secretário, lhe agradeço por todas as vezes que fui muito bem atendido ali naquela secretaria e lhe parabenizo pelo bom trabalho que vem desempenhando ali naquela secretaria. Nosso amigo Antônio, presidente do Sentinela da Várzea, a imprensa, professor Osmar, nosso secretário, funcionário dessa casa. Também quero me solidarizar às colocações do vereador Alex Fernandes Tasso, ao nosso amigo Cristiano, no Jornal Madrugada, pela perda repentina do seu mano, né? Que Deus o tenha e possa confortar o coração de vocês nesses momentos tão difíceis, meu amigo Cristiano. Quero, nesse espaço especial, falar um pouquinho aí a respeito dos pedidos que a gente tinha feito à administração municipal, e também agradecer à administração por o empenho em realizar esses pedidos desse vereador que vos fala nessa oportunidade. A respeito das lâmpadas queimadas no nosso município, nas localidades, eu quero agradecer na pessoa do nosso amigo Antônio e o nosso amigo funcionário Juliano pelo empenho em realizar a linha Ardengue, Sete Lote, principalmente a comunidade da linha Encruzilhada. Foi trocado dali da oficina do Henrique, lá na casa do meu pai. Então eu deixo aqui meu sincero agradecimento, né, aos guri que atenderam essa reivindicação, que não sei se tinha mais pedido de vereador, mas a gente fez a nossa parte. Também quero parabenizar a administração municipal a respeito e agradecer a questão da ponte ali da Volta Braba, né, que estava numa situação precária, e a gente visitando, conversando, fiz um vídeo, mandei ao senhor prefeito, ao senhor secretário de obra, e hoje está lá, a gente presenciou esses dias, né? Ficou muito bonito o serviço, parabéns à administração, na pessoa do secretário de obras, nosso amigo André. Também a estrada, que estava numa situação crítica, complicada mesmo, difícil, só quem passou lá viu, presenciou. E a gente anda bastante, visita nossos eleitores e tem as cobranças, visita nossos munícipes, e a gente traz as pessoas competentes para que venha ser realizado melhorias, o qual foi feito também a ponta da linha Dunk. Também parabenizo a administração. Também quero parabenizar a Secretaria de Obra por um serviço que a gente pediu não há muitos dias, a estrada do nosso amigo Nilton Brizola, que tinha pedido já há tempo, inclusive no passado, e não tinha sido feita, né? E esses dias, um dia de chuva, a gente foi lá com o secretário André presenciar aquele local, inclusive tem uma cascalheira lá, e agora essa semana passada já recebi que foi feito, né? Então eu deixo meu sincero agradecimento nessa parte, tá? Falta só bater a estrada, ficou 10. Parabéns à secretaria. Também a questão de um refúgio ali no nosso amigo Josemar, aqui na subida, né? Bastante perigoso ali por causa das crianças que pegam o ônibus, enfim, tem igreja, estão construindo pavilhão.
Ficou bonito ali. Faltam uns detalhezinhos, mas ficou bom. 100%. Parabéns à Secretaria de Obras, na pessoa do André, administração, por aquele serviço ali. Inclusive vamos fazer casa, mais para cima um pouquinho. Também foi feita terraplanagem. A gente fica grato. E só tenho a agradecer à Secretaria pelo empenho que atendeu o nosso pedido. E seria essa a minha colocação, senhor presidente, nesse espaço. Meu muito obrigado. Espaço de lideranças. Concedo a palavra ao vereador Cláudio, do PP. Cumprimento o senhor presidente, assessor jurídico, demais vereadores e vereadoras, o secretário do Bem-Estar Social, o senhor Carlos Mafalda, o Tonho, presidente do CTG, o secretário Osmar Faé, e também minhas sinceras condolências ao Fábio ali, pelo irmão dele também, que faleceu. Quero dizer para os senhores vereadores, eu estive em Porto Alegre, fui ontem para lá, acabei de chegar um pouquinho antes da sessão, estive no gabinete da deputada Silvana Covatti, do PP, fui bem recebido lá e digo para vocês que vem coisa boa para o nosso município de lá. Conversei com ela, essa frutificou em nos ajudar no que nós for necessário. Então eu disse para ela, eu conversei com ela muito bem, com o assessor dela, o Eli, e eles se postaram para nós ajudar aqui no município. Então, eu creio que logo, os pedidos que eu levei para ela vai liberar. Até levei um pedido até ali do pessoal da terceira idade, que eles me pediram, né, um projeto ali, deixei também lá na mão dela. Então, eu creio que vamos trabalhar pelo nosso município, fazer o nosso município andar, porque é um exemplo de município, né, dos de redor aí. E era essa a minha colocação, meu muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão.